Bom dia, boa tarde, boa noite. O nosso trabalho é sobre o ITIL, na sua versão 4. O nosso grupo é composto por João Vitor Reis Dias, Daniel Vinícius da Silva e Antônio Cássio de Oliveira Neto. Basicamente eu vou falar o que é o ITIL. O ITIL, basicamente, ele foi criado pelo governo nos anos 80 para servir como meio que um manual de receitas, um livro de receitas que ele cataloga práticas para que evite gastos e que dê resultados eficientes no caso. Aí nós temos a versão 1, que foi a primeira, a versão 2, que o foco era em processos e ciclos de vida, e nós tínhamos a versão 4, que é a que a gente vai falar posteriormente, que é a focada em valores, que foi lançado para responder à era digital, né? No caso o Cloud, o DevOps e o Agile. O foco mudou muito para entrega de serviços para co-criar valores junto com o cliente, entregando-se perfeitamente com a metodologias ágeis, no caso. No caso, nós temos o SVC, que seria o Sistema de Valores de Serviço. Ele é basicamente ele representa como todos os componentes e atividades de uma organização trabalham junto para facilitar a criação de valores. No caso, ele é basicamente tipo uma fábrica, no caso. Você entra com as oportunidades e a demanda de um lado e sai o valor do outro. Basicamente isso, resumindo. No caso, o SVC ele tem 5 componentes fundamentais, que seria o quê? Seria os princípios orientadores, a governança, a cadeia de valores de serviço, que seria o SVC, as práticas, ou os antigos processos da versão 3, do ITIL versão 3, e nós temos a melhoria contínua. No caso, o ITIL versão 4, ele tem 7 princípios orientados. No caso, nós vamos falar apenas de 4. Mas, só citando aqui, o 7 seria foco no valor, começar de onde você está, progredir inteiramente com feedback, colaborar e promover visibilidade, pensar e trabalhar holisticamente, manter de forma simples e prática e, por último, otimizar e automatizar. Nós vamos falar basicamente do foco no valor, comece de onde você está, progrida inteiramente com feedback e mantenha simples e prático. Olá, meu nome é Antônio Cássio. Eu vou estar aqui continuando da onde o meu amigo Daniel parou, que são os princípios orientadores. Vou começar pelo primeiro, que é o foco no valor. Toda atividade de TI, ela precisa gerar um benefício real, precisa gerar um valor palpável. Não basta seguir um procedimento burocrático, ela precisa também gerar um resultado para o stakeholder, para o cliente. Um exemplo seria um sistema de vendas, que foi caríssimo, que demorou muito tempo, mas eles não tiveram tempo suficiente para consertar erros, o que gerou um sistema confuso e lento. No geral, sem resultado real para o vendedor, que vai precisar refazer esse sistema do zero. Então, é sempre um foco no valor, que é uma constante nesses últimos tempos. Outro princípio orientador é o começo de onde você está, que basicamente, antes de você criar um processo, um serviço do zero, você avalia o que você já consegue aproveitar, seja de ferramentas, seja de conhecimento da equipe, seja de recursos materiais, o que vai gerar um corte nos custos e acelerar a implementação. Por exemplo, para melhorar um suporte, você não necessariamente precisa, por exemplo, criar um formulário do zero. Às vezes já tem um formulário que possa ser usado, você pode aproveitar esse tempo e recurso para outras partes do sistema.
sem necessariamente aumentar os custos. O próximo princípio é progrida interativamente com feedback. Ou seja, em vez de começar uma tarefa complexa do zero, você divide essa tarefa complexa em pequenas entregas semanais ou de outro período de tempo mais curto. Cada etapa você consegue um feedback de como melhorar, de como fazer correções rápidas, e também é mais fácil de executar. Por exemplo, em vez de lançar um app, de uma vez tentar usar todas as funcionalidades, você começa de uma funcionalidade simples, como de login, como de ver produtos, e assim vai se aumentando, vendo o que você tem dificuldade e o que não tem. O próximo princípio é o de manter simples e prático. Esse é bem fácil de entender. Processos complexos, certo? Vamos supor um processo de uma compra de produtos, um site que vende compra de produtos, um site de ver carros. O que o usuário quer é menos barreiras possíveis para realizar o que ele quer. Então, obviamente, vai ter passos necessários, às vezes um cadastro de um formulário vai ser necessário, mas até mesmo isso você pode entender. O que eu posso fazer para simplificar, por exemplo, esse cadastro de formulário? Que informações são desnecessárias, opcionais, quais são obrigatórias? Por exemplo, para pedir um mouse novo, você não está interessado em colocar o seu CPF, tipo sanguíneo, depois fazer um teste ou colocar o CPF, você quer o, o trajeto mais rápido até o objetivo que você quer. Falar dessas 4 princípios orientadores, eu vou falar agora das 4 dimensões do ITIL. Para garantir uma abordagem holística, o ITIL define 4 dimensões que devem ser consideradas em qualquer iniciativa de gerenciamento de serviços. Organização e pessoas, que significa você tem em conta, por exemplo, os conhecimentos da sua equipe técnica, os recursos da sua organização que você pode aproveitar no processo. Informações e tecnologia, essa parte é direta, por exemplo, a questão do hardware da sua empresa, do seu cliente. Parceiros e fornecedores, levar em conta o que o nome já disse, né? Parceiros e fornecedores dos seus serviços, os seus pontos fortes, questão de entregas, ter em conta disso para não ser prejudicado mais futuramente. Fluxo de valor e processo, como a gente já tinha falado também, tem foco os valores que você consegue gerar e não deixar isso de maneira aquém. Fatores externos, seja a questão política, questão econômica, questão social e tecnológica, influenciam todas essas dimensões que são sempre tendo que se considerar a cada tempo. Então, a gente consegue traçar um ecossistema de TI com base nessas 4 dimensões. Organização e pessoas, ter cuidado com questões culturais, questões de habilidade e de conhecimento técnico. Fluxo de valor e processo, como a gente já falou, ter cuidado com essa burocracia, que obviamente tem partes importantes de burocracia a ser respeitada, questões de segurança, assim, mas você tem em mente a produção de valor real. Informação e tecnologia, os sistemas e ferramentas você já pode aproveitar, e parceiros fornecedores, entender como que vai ser terceirizado o serviço, que serviços vão ser terceirizados, que equipamentos serão terceirizados e que agências serão contatadas. Eu acho que é só isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora, para finalizar, eu sou o João Vitor e eu vou estar com a terceira parte do nosso trabalho, mostrando as relações do princípio com as dimensões e depois exemplificando com as práticas. Então, primeiro, para a gente entender os princípios em relação às dimensões. O primeiro princípio que a gente aborda, que é o comece de onde você está, ou seja, você não precisa de muitas coisas novas, né, de muitos recursos, para fazer um gerenciamento de um serviço, né? É muito mais importante você reaproveitar aquilo que você já tem disponível em questão de equipe, questão de recurso, para você já botar em prática aquilo que você deseja no teu serviço. E isso está diretamente relacionado à dimensão que a gente viu de organização e pessoas, né? Então, por exemplo, às vezes é muito interessante você, analisando a sua organização de pessoas, ver, por exemplo, as capacidades da sua equipe, o que a sua equipe já sabe fazer, do que, por exemplo, você
dizer que quer, no seu serviço, criar uma nova funcionalidade, por exemplo, num site, criar um novo recurso, sendo que não tem nenhum treinamento, ninguém capacitado na sua equipe, né? Então, fazer essa análise, se a sua organização e pessoa, o que eles podem fazer, o que você já pode começar a implantar daquilo que é desejado, né? Então, um bom exemplo para falar disso é, por exemplo, um novo diretor de TI, ele não vai demitir a equipe antiga toda para começar um trabalho do zero só porque ele quer fazer uma coisa nova. O que ele poderia fazer é entender o que a equipe dele já faz bem e, a partir disso, construir um novo modelo a partir desse conhecimento já existente, né? Então, aproveitar da experiência, né, de serviço dessa equipe, dessa organização, para fazer uma coisa nova, mas fazer uma coisa nova que esteja próxima, esteja acessível da equipe, reduzindo a resistência, né? Então, você não vai criar algo do zero, você vai sempre estar ali próximo da realidade daquela equipe, daquela organização. O segundo princípio abordado, que é o do foco no valor, ele fala a questão principal do ITIL 4, que é: não adianta você fazer um serviço se ele não tem um valor desejado para os clientes, para os stakeholders. E isso está diretamente relacionado com a informação e tecnologia. Então, aquela tecnologia que a gente está, então assim, por exemplo, você quer fazer um site, e você quer fazer um site, a equipe técnica começa a falar sobre tecnologia, sobre protocolos, sobre arquiteturas, mas sempre é importante ter a noção que a tecnologia, o produto em si estar bem funcional, não é o principal. O funcional é o valor, quanto aquilo agrega para a estratégia da empresa, para a estratégia daquele serviço dentro do ecossistema que ele está. Então, um exemplo para falar isso é: a tecnologia não é o objetivo final. Uma padaria de bairro não precisa de um supercomputador. Um tablet simples com uma caixa rápida resolve o problema perfeitamente, né? Então, aquilo que for produzido no nosso serviço, ele tem que estar total acordo com a realidade da empresa, com a realidade estratégica da empresa. E ele só tem que estar ali para agregar o valor, não precisa de excessos, né? Se o valor já é obtido com algo muito mais simples. Outro princípio abordado é: mantenha simples e prático, né? E ele está diretamente relacionado com o fluxo de valor e processos, né? Então, a gente entende que burocracia é algo necessário para segurança, né? Questão logística da empresa, mas a gente tem sempre que prevenir burocracia inútil, né? Então, os nossos fluxos de valor e processos, sempre deixar eles o mais simples e prático possível para não ter excessos, né? Você não ficar muito tempo, gastando muito tempo e esforço com algo que poderia ser muito mais simples, né? Então, por exemplo, trocar uma senha de um e-mail, você não precisa, que é algo simples, não precisa você abrir um chamado, realizar um protocolo, assinar um documento, não. Você pode, por exemplo, ter um simples botão de esqueci minha senha, que com SMS instantâneo você já troca essa senha. Você não precisa de processos complexos. E o último princípio abordado é o progrida iterativamente com feedback, que é um princípio que organiza um serviço, né, em etapas menores, em etapas simples, em que é feito pouco a pouco. E a cada passo que é dado, você recolhe feedback para você conseguir desenvolver passo a passo, sempre de acordo com o que o cliente, o stakeholder quer. Isso está diretamente relacionado com os parceiros e fornecedores, né? Nossos clientes, os nossos fornecedores, eles estão todos ligados nesse serviço que a gente está aplicando. Então, a gente tem que fazer sempre um alinhamento das entregas externas, né? Então, o nosso fornecedor, eles têm que estar alinhado com aquilo que a gente quer. E nós, como uma empresa, temos que estar alinhados, produzir aquilo que o nosso cliente quer. Não adianta eu produzir o que eu quero, eu tenho que produzir o que o cliente quer, né? Então, para exemplificar isso, a gente pode pensar que ao contratar uma agência para o nosso site, eu não espere 6 meses para ter um feedback, né? Eu vou fazendo aos poucos, passos simples, e a cada passo eu vou recolhendo feedback e fazendo ajustes, né? Porque imagina, você esperar fazer o app todo para só assim você fazer o feedback. Se você fizer o que o cliente não gosta, você vai ter que depois refatorar tudo. Mas se você fizer passo a passo, pouco a pouco, se o cliente, alguma funcionalidade, ele não gostar, você só vai alterar aquela. Você não vai ter que alterar o produto todo, no final das contas, mas sim passo a passo. E as 4 práticas de ITIL. O ITIL tem 34 práticas no geral, que são categorizadas em 3 grupos específicos. Entre essas 34 práticas, a gente achou interessante abordar 4 delas em específico. São elas: o gerenciamento de arquitetura, que
essa prática faz? Ela projeta e mantém a arquitetura de TI. Então é ela que vai, com essa prática, que a gente vai entender como vai ser arquiteturado, né, vai ser organizado a organização daquele serviço. E isso está diretamente relacionado à dimensão de informação e tecnologia, né, de TI, que aplica também a prática de mantenha simples e prático. Então, na hora de organizar como vai ser o funcionamento do nosso serviço, a gente sempre tem que entender como vai ser a relação dele, a organização em nível de tecnologia, mas também a nível de processos, né, e serviços. Então, manter aquilo sempre alinhado de forma simples e prática e alinhado em relação à tecnologia. A segunda prática que a gente achou interessante é a melhoria contínua, ou seja, a cada processo você otimiza via feedback. Então você vai lá, recolhe o feedback, melhora aquilo. No próxima etapa, recolhe feedback, melhora aquilo de novo. E isso atua em relação aos fluxos de valor e processos, né? Então você, nos seus processos ali de construção do nosso serviço, você está o tempo todo refatorando para que aquilo seja sempre melhorado pouco a pouco. E assim você otimiza a entrega de valor. E isso está totalmente relacionado ao nosso princípio, né, de progredir iterativamente com feedback, né? O nosso feedback vai ser feito pouco a pouco, a cada etapa, e assim a gente vai conseguir sempre fazendo refatorações para melhorar o nosso serviço. A terceira prática que a gente aborda no ITIL, que a gente achou interessante, é o gerenciamento de disponibilidade, que é o que vai garantir a disponibilidade contínua dos serviços, né? Então, não adianta nada eu fazer um site, ele ser perfeito, maravilhoso, mas ele fica pouco tempo no ar, né? Ele direto tem problema de manutenção e ele não fica no ar. Então, a gente tem que fazer sempre ali uma análise muito importante do nosso serviço para ele ter uma disponibilidade adequada com a demanda dele, né? Isso está diretamente relacionado com os parceiros e fornecedores, né? Então, por exemplo, se eu tenho o meu parceiro, o meu cliente, é, por exemplo, uma escola, por exemplo, uma escola de ensino médio, no fundamental, o meu gerenciamento de disponibilidade talvez seja no meu planejamento entender que o momento de fazer uma manutenção grande, que eu vou ter que tirar o site do ar, vai ser nas férias escolares. Eu não vou fazer isso em maio, por exemplo, que é quando vai ter provas, vai ter trabalho e as pessoas não vão conseguir acessar o site porque vai estar refatorando. Não, vou fazer isso nas férias, em que não vai ser tão acessado o site. E isso está diretamente relacionado à questão do foco e do valor, né? Quando que um site escolar, por exemplo, vai ter mais valor? No período letivo. E ele vai perder valor no período das férias. Então, essa disponibilidade ela tem que estar sempre focada na questão de quando que vai se ter mais valor, por exemplo. Quando que é mais importante que tem que estar disponível. E, por último, o gerenciamento de implantação, que vai controlar a introdução de novos hardwares e softwares. Então, por exemplo, vamos pensar que eu quero implantar uma nova tecnologia. Eu tenho que estar sempre pensando na relação da dimensão de organização e pessoas. Porque, por exemplo, não adianta nada eu querer botar uma nova tecnologia no top do mercado se a minha equipe não está familiarizada com essa tecnologia. Não adianta nada. Eu tenho que sempre lembrar do princípio de comece de onde você está. Então, eu tenho que saber o que a minha equipe, o que a minha organização entende, o que eles já sabem fazer e começar a partir dali. Vai ter uma integração suave, né? Não abrupta. E a gente tem um resumo, né? Então, a gente tem o nosso princípio do foco no valor, que está muito relacionado com outras dimensões, mas principalmente com a de informação e tecnologia. A gente tem a nossa prática de execução, que está muito relacionado com o gerenciamento de disponibilidade. E associando, né, esse princípio com essa dimensão, essa prática, a gente tem um resultado, que é, por exemplo, a estabilidade com o valor principal, que é o exemplo do tablet na padaria, né? Então, por exemplo, meu tablet, ele já é uma tecnologia simples, mas que é suficiente para a padaria. E, por exemplo, eu vou ter que deixar ele carregado no período que a padaria está aberta. E eu tenho que analisar se esse tablet ele consegue permanecer carregado, por exemplo, durante o período de execução ali da carga horária. E ele vai se carregar à noite, por exemplo. E aí comece de onde você está muito relacionado com as pessoas, né, com a minha organização na empresa, né, as equipes, que está muito relacionado com o gerenciamento de implantação, por exemplo. E o resultado prático, se eu fazer essa conexão bem feita, é a transição suave, sem descartar a experiência, né? Então, por exemplo, o novo diretor não vai implantar um método, uma tecnologia nova, se a equipe que ele tem não é familiarizada com ele, não vai fazer uma integração abrupta, mas sempre buscar uma integração suave.
E aí progride iterativamente, né, que tem a relação com parceiros e fornecedores e melhoria contínua, que causa uma entrega fragmentada e mais alinhada, né, pouco a pouco. E, por último, o princípio de manter simples e prático, ele está relacionado com a dimensão de fluxo de valores e processos e com a prática de gerenciamento de arquitetura. E, unindo essas três coisas, a gente gera pouca ou zero burocracia com uma arquitetura sustentável. Então, resumindo, né, as práticas elas visam servir como base para que as empresas criem seus próprios processos adaptados às suas necessidades, né? Isso tudo alinhado sempre com os princípios orientadores, né? Os 7, no nosso caso a gente abordou 5, né, mas tem 3 a mais, e com as 4 dimensões, né, que garantem uma abordagem holística, né? Então eu vou analisar não só as pessoas, não só a tecnologia, mas ter uma visão ampla de todo o processo do meu gerenciamento de serviço. E também sempre pensando numa coisa muito importante do 24, né, que é a cocriação de valor. Você não está só fazendo TI, você está implementando um sistema moderno de transformação digital, né? Então, para resumir, o 24 ele não é um manual engessado, ele é um catálogo, vamos pensar assim, de boas práticas para servir como base, para as empresas conseguirem fazer processos que sejam adaptados às suas necessidades. E com isso eles conseguem ter uma performance muito melhor nos seus serviços. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.